Olá, olá, seja muito bem-vindo a essa série, Eliminando o Medo de Agir. E essa semana a gente está falando sobre governa as suas emoções. Eu não sei em que nível que você está chegando, se você viu o episódio 1, esse já é o episódio 2, e nós temos 5 episódios sobre abraça a sua identidade, tá? Então é uma série incrível onde a gente está falando sobre abraçar a sua identidade, governar suas emoções e desenvolver a sua espiritualidade, que eu acredito que isso é a base, o triplé da mulher sábia, né? Uma mulher que governa suas emoções, equilibrada nas emoções, uma mulher que conhece a sua identidade, sabe de onde ela veio, para onde ela vai, o que ela tem, o propósito dela, e uma mulher que tem um relacionamento profundo com Deus, tá? É sobre isso que a gente está falando. E hoje eu te convido, eu não sei se você assistiu o episódio 1, se você mapeou as suas emoções, se você entendeu qual é as emoções, qual é a emoção que fica, né, mais presente no seu dia. Camila, é a angústia, é a tristeza. Se você não fez esse exercício, eu te convido a assistir o episódio 1 e fazer, porque vai ficar mais fácil para você entender tudo. Pra gente poder falar sobre vícios emocionais. Camila, o que é vício emocional? É como um vício, né? Como uma pessoa que é viciada na bebida, ou no cigarro, ou na comida. É um vício emocional. Então, por que eu pedi para você fazer esse primeiro exercício lá no primeiro episódio? Então, eu te convido a assistir o primeiro episódio para você não ficar tão perdido aí. O vício emocional, se você mapeou a emoção que é mais frequente no seu dia, a gente precisa então agora entender qual é o seu vício emocional. Então, para isso, eu vou contar uma história para vocês. Quando eu comecei na área de desenvolvimento, alguns anos atrás, eu entendi que eu tinha vício emocional com briga. Eu sempre queria brigar, né? E o sentimento, quando eu comecei meu processo de autoconhecimento, que eu mapeei, né, que eu fui mapear qual era o sentimento que era mais presente na minha vida, era a angústia. Então, às vezes eu tava assim e falava assim, do nada vem uma angústia. Nada é do nada, tá? Tudo sempre tem uma causa, todo efeito tem uma causa. A sua emoção, seu sentimento é um efeito e existe uma causa, você precisa mapear isso. E era essa angústia que vinha do nada, e eu comecei a busca incessante por isso. Porque eu sempre quis conhecer, eu sempre quis entender as minhas emoções, eu sempre quis entender por que as pessoas se comportavam como se comportavam. E automaticamente, como por que eu me comportava da forma que eu me comportava? Por que eu não alcançava os resultados que as outras pessoas tinham? O que estava me impedindo, o que estava me paralisando? E aí eu comecei a buscar respostas para isso. E aí eu comecei a prestar atenção. E aí, o que é vício emocional? Vício emocional é uma emoção que você se viciou a sentir ela. Isso pode acontecer pro lado bom e pro lado ruim. O problema é que no lado bom é uma pessoa, por exemplo, pessoa que faz atividade física. O que acontece com a atividade física? Às vezes você fala assim, Camila, eu não consigo fazer atividade física. Aquela minha amiga, pode estar chovendo, sol, chuva, às vezes até doente, ela vai fazer atividade física. Ou ela corre, ou ela anda, ou ela faz academia. Porque ela já se viciou realmente naquele sentimento, todo o processo químico que acontece na cabeça dela, a liberação de endorfina, ocitocina, é um processo químico. Então, quando ela faz o exercício, quando ela começa a fazer exercício físico, no início é ruim. Né? Eu não quero ir para academia, eu não quero me alimentar bem, eu não quero malhar. Só que conforme o tempo você vai fazendo, você não vive pelo que você sente. Eu não tô bem, mas eu faço. Você vai acostumando, você vai entendendo que vai liberando serotonina, vai liberando endorfina, então você vai começando a gostar. Acontece um processo químico no seu cérebro. E você vai se acostumando, e você começa a viciar e chegar ao ponto de não conseguir treinar. Então, você vai conhecer pessoas e falar assim, nossa, eu não consigo ficar sem treinar. Porque houve um vício, ela acostumou, ela gosta de sentir aquela fusão química que acontece no cérebro dela. A mesma coisa acontece pro lado ruim. De repente, você tem padrões emocionais, e todos nós temos. Agora, o que você precisa é nível de conhecimento para isso não causar o que de repente está causando na sua vida, né? Você não consegue alcançar resultados, não consegue fluir o que deu ser na tua vida por causa dos vícios emocionais. Então, a mesma coisa acontece. Por exemplo, eu cresci num ambiente de muitas brigas, meus pais brigavam muito, meu pai era alcoólatra, né? Então era um ambiente de briga. Meu pai toda noite ele chegava em casa bêbado, o que ele queria fazer? Brigar. Então eu acostumei sempre a dormir chorando. E que aquele ambiente de irritabilidade, de irritação, de gritaria, né? Então, quando eu casei, o que eu dava um jeito de fazer? Eu fiquei, gente, uma vida inteira, 12 anos, porque meus pais moraram junto até meus 12 anos de idade, vivendo um padrão emocional, que era meu pai chegar à noite, brigar com a minha mãe, esse padrão de irritação, de briga. E nesse padrão eu dormi chorando, com essa tristeza, essa angústia dentro de mim. Então, existiam dois padrões. Eu sempre estava angustiada, porque até meu pai chegar,
porque eu sabia que ele ia chegar e ia brigar. Eu tô contando de riqueza de detalhes para você aplicar isso na sua vida e ver o que acontece. De repente não é a mesma história que a minha, mas tem algum padrão. Então eu ficava com aquela angústia, porque eu achava que ele sempre ia chegar e ia brigar, e aí ele chegava, e ele brigava. Então eu criei um padrão. Nossa, sempre vai acontecer algo ruim, sempre vai acontecer algo ruim. Então eu tava sempre do nada. Então sempre tive um gatilho emocional. Qual poderia ser o gatilho emocional? Uma porta abrindo. Então, quando eu escutava um barulho similar de uma porta abrindo, vinha um padrão de angústia. Por isso que eu falo que nada é do nada. Porque aí o que eu percebi? Que às vezes no meio do dia, se alguém falava no meu trabalho um pouco mais alto comigo, era um gatilho. Se alguém batia uma porta, uma gritaria, uma briga, às vezes um serviço, não era nada comigo, eu via alguém brigando, um casal brigando no meio da rua, qualquer coisa era um gatilho, porque um gatilho emocional é algo externo que afeta dentro de você. Então aí eu falava assim, veio uma angústia do nada, mas não foi um estímulo visual que eu tive, um estímulo auditivo ou sinestésico referente a tudo que eu vivi na minha infância. Então vinha esse sentimento do nada, então eu comecei a mapear. Então eu entendi que quando eu casei, o que eu fazia à noite? Primeiro que vinha essa angústia, eu achava que era do nada, eu comecei a entender que não era do nada, era algum gatilho emocional. Quando meu marido chegava do serviço, eu dava um jeito de brigar com ele, pra quê? Pra dormir brigada, chorando, pra ter aquela irritabilidade, pra ter a gritaria, pra fazer acontecer o mesmo cenário. E aí eu precisei começar a tratar isso. Gente, é muito difícil, porque é um vício emocional. Você tem clareza que eu comecei a tratar e falei, nossa, eu tenho clareza, eu tô querendo brigar para poder dormir chorando, ter essa irritabilidade. Eu precisei tratar isso, e não foi fácil, porque todas as noites vinham isso. Eu precisava ter consciência, falava assim, opa, isso aqui é um gatilho emocional. Isso aqui eu tô querendo repetir um padrão. É um padrão emocional que eu tenho. E eu comecei a mudar. E aí, como que você começa a mudar? Primeiro, tendo clareza. Por isso que eu falei no primeiro episódio que precisa mapear. Se você não mapear, você não tá nem entendendo o que eu tô falando. Que isso é o grau 1 de maturidade emocional. Nem tá conseguindo entender o que eu tô falando. Camila, eu não consigo nem entender quais são os sentimentos, eu não consigo entender quais são meus gatilhos. Isso é imaturidade. Eu preciso entender que tem certas coisas que eu vou olhar e vai despertar sentimentos dentro de mim. Eu preciso começar a entender o que acontece. Agora, não é para você ficar inerte só mapeando sentimento. Não, isso é para te fazer agir. Lembra que o tema da série é eliminando o medo de agir. Aí você precisa agir, eu preciso entender isso. Porque não é que hoje eu não tenho problemas, que as minhas emoções não me afetam. Lógico, você não vai eliminar. Né? Você nunca, não é que você vai eliminar tudo da sua vida, não. Os gatilhos vão vir, mas eu vou entender, eu falo, isso aqui é um gatilho emocional, eu não vou deixar ele manifestar na minha vida, eu não vou deixar ele me impedir de agir, eu não vou ficar aqui alimentando o meu vício, ficar irritada, ficar brigando com os outros, ou ficar ou no vitimismo. Quem tem um padrão, quem tem um vício emocional da vítima, o que acontece? Vem um gatilho, ela se põe na posição de vítima e aí fica o dia inteiro, porque ninguém me ama, ninguém me quer, e aí fica nesse padrão de vítima, tá? Isso é alimentar o vício emocional. Então você precisa ter clareza. E, gente, acredite, todo ser humano tem vício emocional e muitos. Pra lá, eu não lembro o número, não sei se é pra lá de 250 ou 300 vícios emocionais. Então a gente precisa estar se mapeando, se olhando, se entendendo o autoconhecimento. Se conhecer é poder, né? Você precisa se conhecer. Como que eu vou conhecer a Deus se eu nem me conheço? Então comece a se conhecer, que você começa a conhecer a Deus num nível de profundidade. Você vai se aprofundando dentro de você, você vai se aprofundando dentro de Deus. Você vai conhecendo o teu caráter, você vai conhecendo o caráter de Deus, tá? Então é isso. Eu sei que é bastante emocional, bastante emoção, bastante conteúdo. Então eu quero que você, após essa aula que você sente, e comece a mapear quais são seus vícios emocionais. Não precisa querer descobrir todos, descubra pelo menos um, igual eu fiz, e mapeie. Porque você imagina o estrago que estava acontecendo no meu casamento? Eu quero que você pare para pensar. Porque toda noite eu queria brigar. Eu não precisei descobrir todos os gatilhos emocionais, mas eu descobri um. Então pega na tua vida, assim como no primeiro episódio eu pedi para você mapear qual era o sentimento presente. Porque esse sentimento presente, essa emoção que fica presente no seu dia, fala sobre o seu vício emocional. Hoje eu quero que você mapeie qual é o vício emocional. Camila, como que eu vou descobrir isso? Olha para um pilar da tua vida que não tá legal. É a tua vida com Deus? É teu casamento? É a criação dos seus filhos que não tá legal, tem te incomodado muito? O teu casamento, você está sentindo que você precisa cuidar dele? É tua vida financeira? Você está sentindo que você precisa, nossa, minha vida financeira não tá legal? Você tem algum vício emocional aí. Pode ter certeza. São os seus negócios, a sua empresa não está fluindo, ou você tem medo de largar seu negócio para abrir um negócio, o que que é? Qual o pilar da tua vida que não está legal? Olhe para ele com carinho. Então, tenha coragem e olhe para isso, tá? Mapeie. E é isso por hoje. Então, eu te convido para você vir para o episódio 3, para a gente continuar mapeando as suas emoções, tá? Se você não assistiu um, assista um e venha para o episódio
3 pra gente continuar falando sobre emoções. Um beijo no seu coração. Beijo.